Salve família, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado, ele está no sistema, mas faz tudo para não fazer parte disso. Ele é um amante dos animais, tá sempre ali correndo com essas questões de animais e ambientais, e também foi reeleito. E mais que reeleito, ele duplicou a quantidade de votos que ele teve. Então alguma coisa certa esse cara fez, não é não? Então está aqui com a gente o vereador Bruno Leite. Muito boa noite. Sim. Sobe mais ele. Aqui tá legal? Tá legal, Kaique? Então sobe ele pra... Agora sim. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que vem para participar desse quadro que é bem bacana e muito sucesso na cidade. Vereador. Deixa eu falar uma coisa. Aqui é sem filtro, sem corte e sem chance de fugir, hein? Veio pra cá, a gente trancou a porta já. Tá aqui o vereador e o filho dele, que o futuro vereador de Montemor talvez também, né? Me Que acompanha, bacana. ele gosta. E hoje, galera, uma novidade que a gente tem aí, ó, veio o primeiro patrocinador dessa terceira temporada. Quem tá patrocinando a gente é a Pavimonte. Pensou em pisos intertravados, pensou na Pavimonte. Os caras manjam de todo tipo de piso ali para poder fazer aquela drenagem legal. Tá querendo reformar a sua calçada, tá querendo também reformar o seu jardim. Eles também trabalham com grama. Trabalho excelente e rápido, hein? Então procura aí, ó, o QR Code dele, acho que é aqui, ou em algum lugar aqui. Aí vocês pegam e baixam o QR Code deles e o telefone tá aqui embaixo. Super recomendo, viu? Conheço o trabalho do pessoal aí, mandar um abraço pro Périx. Top demais o trabalho da Pavimonte aí, viu? Isso daí, vocês correm lá e fala com o Péricles. Então agora, vereador, vamos para aquele quadro que é esquenta. Vamos ver como que você tá se saindo. E se vai ser mais vereador ou mais Bruno Leite hoje. Vamos lá. Qual foi a decisão mais difícil que você se lembra de ter tomado no seu mandato? Bom, teve várias decisões difíceis, né? Dentro do mandato, decisões aí que, para alguns, estão de fora, né? Gerou muita polêmica. Teve CP de cassação do prefeito, do ex-prefeito. Também a votação no quesito do empréstimo, né? 40 milhões que todo mundo queria que os vereadores aprovassem. E nós entramos lá em acordo com vários vereadores que nós iríamos aprovar desde que nós viéssemos, né? Chegasse a ver o planejamento, os projetos, né? E não tinha. Nós solicitamos aos secretários os projetos que seria feito com o dinheiro público e não obtivemos resposta o suficiente para poder ter tranquilidade para aquela aprovação. Então, naquele momento, todo mundo, né, uma pressão muito grande, principalmente de alguns mandatários aí pelo prefeito, que ia até a Câmara Municipal, né, defender vereador, hostilizar vereador, dando uma pressão para que fosse aprovado isso, e nós não deixamos essa pressão nos abater. Fomos ali conscientes, eu falo no meu caso, né, de alguns vereadores que eu conheço, fomos conscientes, não aprovamos o empréstimo daquele recurso porque não tinha projeto. Né, Leco? Eu acredito que hoje o meu filho, se ele vem e me pede uma quantia de dinheiro, pai, me empresta ou me dá 10 reais, 20 reais, a primeira pergunta que eu faço para ele é pra quê? O que você vai fazer com o dinheiro? E essa pergunta a gente fez pro Poder Executivo na ocasião. Não obtivemos respostas concretas, né? Porque o dinheiro público a gente não pode brincar. Eu não posso falar que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que mostrar como que eu vou fazer, como orçamento, planejamento, enfim. A gente não obteve isso e, graças a Deus, não foi aprovado. A gente ia desfalcar ainda mais a caixa da prefeitura, a gente ia deixar muito mais dívida para o próximo gestor. O mandato passado foi um mandato muito turbulento, né, para a Câmara de Vereadores, né, com essas questões polêmicas aí. E você tá correto, né, porque vocês aprovam alguma coisa sem ter a ciência de onde vai ser usado aquilo, vocês acabam como vereadores sendo cúmplices no que a gestão fizer, né?
Exatamente, a gente era coautor, né, meu? Coautor daquele que seria um grande delito para a cidade de Montemor, acredito eu, por conta da falta de projetos, da falta de planejamento, e era um governo que a gente não acreditava, um governo que a gente tinha as nossas dúvidas e faz parte dentro do processo político, e graças a Deus não foi aprovado, endividando ainda mais a nossa cidade. E você já se arrependeu de algum voto na Câmara? Cara, que eu me lembre, não. Todas as minhas decisões é bem coerente, é sempre pensando no futuro, sempre pensando no coletivo. Eu acho que as pessoas acabam se arrependendo quando é algo para fruto individual de algum indivíduo, de alguma pessoa. Então, quando a gente trabalha no coletivo, acaba captando a mensagem que a população nos passa, porque tem decisões que não são fáceis, a gente acaba ouvindo a população, sempre tem os pós, o contra, mas a gente tem que chegar num denominador comum que fique bom pro povo. Todas as minhas decisões foram pautadas nisso. Graças a Deus deu tudo certo. Vereador, você é um dos vereadores mais conhecidos da cidade, né? Tanto que teve uma votação no seu primeiro mandato e basicamente dobrou sua votação agora na sua reeleição. Isso mostra que o pessoal gostou da sua atuação ali como primeiro mandato de vereador. Primeiro mandato a gente serve para ir aprendendo também, né? Nesse tempo que você está na política, você sente que existe um preço para se manter com moral na política? Ixi, eu acho que o preço é sempre estar procurar sempre atender as demandas da população no sentido coletivo da coisa. Vamos entrar depois numa pergunta aí que tem tudo a ver com individualismo. No meu mandato eu tratei as coisas de forma coletiva, sempre pensando em moral com a população. Trabalhar, e as críticas sempre viram. Na verdade, não sou perfeito, muito pelo contrário, sempre. E vou errar muito, vou acertar muito. Nosso mandato, é isso. A votação que foi muito expressiva, eu não acreditei, né? Mas é fruto de um trabalho, fruto de um planejamento. E aí, é só trabalhar que as coisas acontecem. Você trabalha muito com o bem-estar animal. Tem vezes na sua vida pessoal, agora não como vereador, que você prefere os animais aos humanos? E é natural, né? Acho que de todo ser humano. Até aqueles que não gostam de animais, viu? Mas a gente faz um trabalho muito bem voltado a isso. É preciso conscientizar a população de que animal não é descartável, que animal merece carinho, merece amor, merece respeito. E a gente tem conseguido demonstrar isso. É difícil demais. Demais, porque às vezes as pessoas nos ligam. Vereador, você consegue vir resgatar esse animal? Eu não consigo resgatar todos os animais do município. Eu recebo chamados até de cidades vizinhas. Nossa. Pra você ter ideia. Semana passada, o pessoal de Sumaré me ligou. No caso do animal, a gente conseguiu auxiliar, mas assim, as ONGs estão superlotadas. Então, a prefeitura, em contato agora com a secretária do meio ambiente, em contato com o prefeito, a gente precisa atuar muito nisso, levando esse trabalho nas escolas, levando esse trabalho nas mídias sociais, para que a população possa ter consciência de que abandono é crime, de que maus tratos é crime, e que precisa fazer um trabalho de castração em massa muito forte no nosso município, porque os departamentos não dão conta. Se eu tiver um departamento hoje com capacidade de 1.000 animais, vai ser pequeno. Vai ter 1.500, vai ter 2.000. Então, o que precisa isso? O problema da causa animal está nos animais? Não. Está na população. E às vezes a pessoa confunde o nosso trabalho, todo esse nosso trabalho e planejamento que a gente faz, com assim, o Bruno Leite paga o custo do meu animal, o Bruno Leite é obrigado a pagar porque ele é vereador. Não é assim, gente. Não é assim que a gente trabalha. Trabalha de uma forma demonstrando, né, ajudando muitas vezes. Fizemos o pit stop da ração, eu tenho um banco de ração, sempre forneço ração quando eu tenho. E inclusive está zerado o nosso estoque, a gente procura parceiros e é muito difícil. Às vezes quando a gente procura os parceiros, a gente escuta muito não, escuta muito sim. E às vezes o pessoal, tem um animal abandonado aqui, me marca lá.
eu tento imediatamente conseguir um lar temporário para aquele animal, mas eu não consigo acolher todos, né, Leco? Sim. É impossível. Outro dia eu estava até conversando com um deputado que é da causa animal. Ele falou, vereador, tá super lotado as ONGs, a gente já não tem mais onde pôr animal, e é verdade. Estive visitando um ONG em Campinas, tem outros departamentos de bem-estar animal nas cidades vizinhas aqui, e assim, o que precisa? A população ter consciência do que está fazendo, isso é o mais importante. Sim. E você falou uma coisa interessante, vereador. Essa questão do... Se alguém quiser ajudar, como que funciona? Como que fala com você, fala com seu Olha, eu gabinete, não, já tem a instituição? eu coloquei uma meta que eu não aceito dinheiro, tá? Quando a gente ajuda algum animal, assim, eu já repasso já direto pro veterinário, quando é um veterinário particular. Às vezes a pessoa, Bruno, eu queria doar um dinheiro pra você. Cara, não quero. Ah, então posso levar um saco de ração? Um pouco de ração? Pode. E a gente faz? A gente distribui para essas cuidadoras, para esse pessoal que tem lar temporário. Inclusive agora em outubro a gente tem um trabalho muito legal que é um projeto de combate a maus tratos no município, que a gente vai nas escolas levando a cartilha de bem-estar animal que foi desenvolvida pelo nosso gabinete. Mandar um abraço pro meu assessor Marcelo Almeida, cara fantástico, você conheceu, um cara super competente que me ajuda muito, meu braço direito dentro da Câmara Municipal. E a gente vai fazer o pit stop nessa ocasião em outubro, tá? O objetivo é arrecadar 1 tonelada de ração e posteriormente distribuir no lar temporário. E é isso que a gente faz, desenvolvemos o cofrinho, a gente quer ampliar o cofrinho da causa animal, que a gente deixou nos comércios. Ah, quem é que pega aquele dinheiro? Não é o Bruno Leite, tá? Já deixar bem claro isso. É uma protetora animal que faz a recolha e toda a arrecadação ali mensal, ela compra remédio, medicação, serve para uma castração ou outra dentro do município de Montemor. E cuidar dos bichinhos. E tudo isso, vereador, é para levar a gente pro primeiro quadro nosso, que é o quadro Verdade ou Migué. Vamos lá. Bem simples. Vou te passar algumas frases aqui e você fala se é verdade. Perfeito. Ou se é migué. Boa parte é baseada na sua carreira como vereador. Se for verdade, a gente passa batido. Se for migué, você explica o porquê. Tá bom? Vamos lá. Tem vereador que finge que trabalha só pra fazer média no Instagram? Verdade. Verdade. A base do governo pressiona os votos com ameaça velada? Miguel. Miguel. A maioria dos... Miguel. Por que Miguel, vereador? Desconheço esse fato. Porque é coisas e coisas, né, vereador? Casos e casos. Casos e casos, né? E a maioria dos projetos que entram na Câmara nem é lida pelos vereadores? Bom, vou falar no meu caso. Miguel. Estudo e leio muito. Que tem uns projetos que entram lá com mais de 3 mil páginas, né? Igual a Câmara de Deputados. Você já pensou em não se reeleger por nojo da política? Não se reeleger, não me candidatar, né? Miguel. Miguel. O eleitor médio só lembra do vereador quando precisa de favor? Eleitor médio a gente fala assim de 3 de 10. Vai estar ali na média. Vai estar na média. Depende muito. Tem idade de cada vereador, de cada candidato. Hoje eu tenho um trabalho muito bem reconhecido pela população, graças a Deus. Eu falo assim, Leco, que é importante pro vereador. Cara, aonde tiver o meu alcance, eu vou sempre ir. Se tiver o meu alcance, eu vou sempre fazer. E graças a Deus, tudo que tá ao meu alcance, consigo levar. E mesmo que não seja uma resposta positiva, que talvez o eleitor, o próprio cidadão queira receber, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Porque assim, só para aprofundar um pouco nessa daqui, né? É porque tem vereador que deixa essa brecha, né? Com a população, né? Que permite que, né, qualquer coisa seja possível ali, né? E tem vereadores que já são, igual você, que já são mais baseados em pautas, né? Então, quando o vereador é mais pautado, é mais difícil chegar pedidos inusitados, né, no WhatsApp. Pedidos inusitados sempre vai ter dentro da política, principalmente cada cidade, sua peculiaridade, enfim. E nós temos aqui a nossa. Não é diferente. Pedidos inusitados sempre vão existir. Só que eu sou um cara muito transparente e deixo muito bem claro. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam, vereador, eu preciso disso. Diz, isso não é o vereador que faz. É o Poder Executivo, vou levar a sua indicação, vou levar
né, a sua sugestão ao Poder Executivo, ao secretário, ao prefeito, e vou correr atrás para que isso ocorra. A gente reconhece aquela necessidade que aquela pessoa veio trazer pra gente de um certo local, de um certo bairro, enfim, mas tem vereador que planta, principalmente em campanha, né, cara? Você vê Sim. cada proposta mentirosa, cada estelionato político absurdo, que você sabe que o vereador não tem o poder de fazer aquilo, né? É um projeto muito importante que agora que nos deu autonomia para alguma coisa foi o projeto das emendas impositivas que foi aprovado aqui na cidade de Montemor e que a gente tem autonomia para indicar uma parcela do orçamento para que aquele dinheiro seja aplicado em alguma região. 50% desse recurso é destinado à saúde, os outros 50% você escolhe, indica ao prefeito onde aquele recurso será aplicado. Por isso que é bom sempre estar em sintonia com a população, para você entender as demandas, o que aquele bairro necessita e poder aplicar esse recurso. Agora, cada mentira em época de campanha que eu fico abismado, enfim, mas eu super respeito, e enfim. Mas é importante a população estar ligada e entender realmente quais são as atribuições do vereador, o que o vereador pode fazer ou não. E aí vem a próxima pergunta que eu acho que você já respondeu. Você já se arrependeu de prometer algo que sabia que não ia conseguir cumprir? Leco, vamos lá. Não tem um compromisso dentro da política que eu abri que eu não cumpri. Não tem. Se aparecer alguma pessoa aí que tá sendo ingrata de alguma forma. E sempre tem haters, né? Sempre tem, mas assim, todos os lugares que eu passei, os compromissos que eu abri, os funcionários públicos são prova disso. Eu estive visitando vários postos de saúde, prometi, se eu pudesse, eu voltaria e ia ajudar. Minhas emendas impositivas foram destinadas a essas unidades de saúde. Na gestão do passado, o prefeito não aplicou esse recurso e percorre sobre improbidade administrativa, vai responder por isso, e em conversa com o prefeito eleito, eu fiz questão de que aquelas emendas que não foram feitas, né, nessas unidades fossem refeitas esse ano agora. Se você vê a fisioterapia municipal, eu estive visitando logo quando assumi em 2021 e eu disse, eu vou voltar e eu vou fazer a coisa acontecer. Eu abri um compromisso. E estão reformando ali, né? Coletivo. Não. Aí a fisioterapia municipal tinha equipamentos sucateados, equipamentos quebrados, enfim, obsoletos. Era um horror. E os funcionários ali tiravam leite de pedra, traziam equipamentos da própria casa, tiravam do próprio bolso para poder atender a população, fazer acontecer. Indiquei minha emenda positiva, 50% da saúde, e foi para troca de todos os aparelhos da fisioterapia municipal. Foi inaugurada num prédio novo, né? Saiu daqui da Siqueira Campos, foi para um prédio totalmente novo, equipado, com todos os equipamentos novos, modernos, no nosso gabinete. Indicação do... Fiquei muito feliz, cara. Então, aquele compromisso que eu abri ali, eu voltei e cumpri. Engraçado é que quando eu saí de lá, alguns funcionários do local falaram para mim, cara, mais um que vem, que bate papo, conversa, vai embora, traz resultado nenhum. Caiu do cavalo, porque nós voltamos o resultado, cumprimos com o que a gente tinha acordado, né? Na ocasião, aquele compromisso que a gente abriu com os funcionários, e graças a Deus tá aí, tá funcionando e tá servindo a população. Nossa parte nós fizemos. Mas isso é o que importa, né? Porque há muitas promessas durante a campanha, né, Bruno? E coisas que não tá nem que nem você falou anteriormente, não tá nem na alçada do vereador. Eu vi candidato a vereador falando que ia trazer o McDonald's, o Burger King pra Montemor. Promessas absurdas que nem é da alçada do vereador, da atribuição do vereador, prometendo um Deus imundo. Enfim, a população precisa entender. Isso é um estelionato eleitoral tremendo, né? Enfim, mas... E é isso que faz a diferença de um vereador conseguir ser reeleito e não, né? Porque você consegue estar cumprindo ali, sabe o que você fala, né? Até onde você pode ir com o seu mandato, né? E essa segurança, passa essa segurança também pros moradores, pros eleitores, né? Que é uma pessoa que eles podem estar confiando. Leco, eu acho que a população, ela precisa entender isso. A gente precisa até fazer um programa nisso. Falo muito com o Roger sobre isso. Estamos assistindo agora. A gente poder incentivar a população a querer participar muito mais da política. A participar das audiências, participar de sessão de câmara. Acho que quando a população assiste a sessão, realmente bate o olho, vê,
qual a intenção do vereador, ver o feeling da pessoa ali, né? E é importante essa participação popular, a população entender e diferenciar o que é município, o que é estado. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito claro aqui. É, os exames de alto custo, ressonância, tudo mais. Quem controla isso é a Vaga Cross, né? Uhum. Às vezes o pessoal fala, ô vereador, eu tô aqui com esse pedido, tá demorando 1 ano pra mim fazer esse exame, e a prefeitura é isso, não sei o que, não sei o que. Mas peraí, esse exame quem regula é o Estado, né? Você tá aqui na Vaga Cross, aí a gente liga pra saber, né, pra Secretaria de Saúde do município, fala, ó, vereador, tá na Vaga Cross, tem gente com mais urgência, hoje a gente fica esperando uma vaga na região pra poder liberar a vaga, mas a gente fica na dependência do Estado. É igual o MTU. MTU, Sim. quem regula é o Estado. MTU é responsável pelos ônibus interurbanos. Monte Mora Hortolândia, Monte Mora Campinas, enfim. Monte Mora Sumaré, Monte Mora Americana, Monte Mora Indaiatuba. E a população muitas das vezes rebenta com a gente e a gente vai, notifica a MTU, pede audiência pública, cobra, manda ofício, é o que a gente pode fazer na ocasião, manda para o Ministério Público, cobra isso, cobra aquilo. Quem detém o contrato da linha municipal é o Poder Executivo. Esse a gente pode cobrar, o prefeito a gente cobra, cansavelmente, mas ele é o dono do contrato. E a gente tem que entender e explicar isso para a população, para o que é o interurbano, é de responsabilidade do Estado, do governo do Estado, MTU, e o ônibus de linha municipal, que o responsável é o governo municipal, o Poder Executivo. E aos poucos a gente vai, né, demonstrando isso para que a população entenda e também nos ajude a resolver. É fácil. Isso aí, vereador. Você sobreviveu ao primeiro quadro. Foi difícil? Não, vamos lá. Vereador, agora a gente vai voltar para nossas conversas normais. O que mais te decepcionou desde quando você entrou na política? Teve alguma coisa que você falou assim, cara, não é como eu pensava? Cara, muito. Primeiro que eu me preparei para ser vereador. Fiquei muito. Saí candidato, especializei. Beleza. E cheguei entendendo, entendia muito, achava que ia realizar muito. No fim, realizamos muito pouco. E vi que não entendia quase nada, né? Porque é muito complexo e perplexo. Cada cidade, volto a dizer, tem sua peculiaridade, né? Tem seus desafios. Montemor não é diferente. Mas eu acho que eu me arrependo de nada. Nada foi tão... Decepção, ela acontece em alguns momentos. Mas depois passa. Lá na frente a gente... Mas é importante sempre estar focado, fazer o bem para as pessoas, respeitar as pessoas, tocar a vida. Estamos aqui para servir. Acho. Kaique, tá tudo tranquilo aí? Só aproxima mais o Isso aí. microfone. Tá melhor agora? Vamos lá. Qual é a maior hipocrisia que você já viu dentro da Câmara? A maior hipocrisia é aquelas pessoas que estão de fora, que massacram a gente, sem saber como funciona o sistema, sem saber as nossas prerrogativas. Eu falo com as pessoas que eu atendo diariamente no meu gabinete, para as pessoas que eu converso, que não é fácil. Eu queria, no estalar de dedo, resolver todos os problemas da cidade, resolver todos os problemas. Muitas vezes a pessoa vai buscar no pessoal comigo, né? No individualismo. Sim. E a gente tem que ter equilíbrio. Óbvio que o que eu puder ajudar nessa esfera. Mas a maior hipocrisia, cara, eu acho que são isso. As pessoas estão de fora, querem estar lá dentro, falam que não querem fazer parte do sistema, eu falo, sistema político, né? E acaba nos hostilizando, tacando pedra, e depois é candidato, quer sair candidato. Depois lá na frente a gente vai entender o porquê de fez tudo aquilo, mas eu acho besteira. Acho que tem uma forma da gente fazer uma política do bem, uma política bacana. Sim. Eu acho que você não precisa utilizar ninguém, você não precisa fazer mal a ninguém. Exponha suas ideias, exponha seus projetos, monte um grupo, saia candidato, você vencer as eleições, sirva as pessoas, faça o bem. Tenho certeza que você vai ser reeleito e vai
uma escala muito boa dentro da política. E quando entra lá dentro, vê que não é esse paraíso todo, né? Inclusive eu falo para as pessoas, nossa, é isso, é aquilo, ai, vereador, ganha bem e não faz nada. Uma ova. Primeiro que nem bem ganha, né? Depende. Hoje no salário brasileiro nem bem ganha, né? O de Montemor, pelo menos. Depende do vereador, porque eu trabalho pra Dedéu. Você teve lá, você pôde acompanhar. Sim. Agora vamos lá. Vou deixar aqui você com um sonho de consumo, hein? Tô te dando poderes mágicos hoje. Vamos lá. Se você pudesse fazer uma reforma geral em Montemor, qual seria a sua primeira prioridade? Tem várias prioridades. Montemor tem diversos problemas crônicos que enfrentamos há 150 anos dentro do município, mas eu acredito que uma reforma administrativa hoje, a parte funcional do município, ela é importantíssima. A gente fazer essa locomotiva andar, a parte funcional de todo o funcionalismo público é muito importante. Eu traria como prioridade, acredito que essa questão, a questão das enchentes que o nosso município enfrenta, a questão da saúde tem que ser prioridade sempre, geração de empregos, questão da segurança. Acho que Montemor tem um leque de prioridade hoje que a gente precisa estar todos elencados e um planejamento de curto, médio, longo prazo para poder a cidade realmente encontrar o progresso que precisa. Então acho que esse é o caminho das coisas, tendo como prioridade o geral em todo. Obviamente com algumas emergências para esses problemas que foram citados aqui, é importante um planejamento voltado a isso, que a gente possa colher frutos daqui 10, 15, 20, 30 anos. Se não, é só enxugar gelo. Sim. E tudo isso vai levar a gente pro próximo quadro. O quadro é simples, a gente vai pegar, passar uma frase pra você vai defender ela. Na hora que a gente bater a campainha, você vai mudar de ideia. Tá bom. E esse é o quadro O Contraditório. Vamos lá. Pegar minha campainha aqui, deixar ela mais próxima. Vereador, defenda, começa defendendo, tá? Defenda por que os vereadores deveriam ter um aumento salarial agora. Bom, tendo em vista que nos últimos anos os aumentos salariais foram baixos, né, da região metropolitana de Campinas, e nós precisamos elevar o número. Bom, acredito que os vereadores de Montemor ganham bem, né, em vista de todo o funcionalismo público, né, inclusive da região. E é isso. Bom, voltando lá para essa pergunta, a gente precisa elevar o grau de pessoas capacitadas a querer fazer parte do legislativo. Queremos médicos no legislativo, queremos advogados no legislativo, diretores de empresa, gerentes de empresa, e para isso tem que ter um nível salarial que chame a atenção dessas pessoas. É isso aí, o primeiro tema. Aumento para os vereadores já, tá vendo, pessoal? E para de fazer batuque lá na Câmara, tá? Se vocês souberem quantos os vereadores de Campinas e ao redor ganham... Olha que a gente fala, mas o pessoal fala, pô, o vereador ganha 9 mil e pega líquido aí, acho que 6 mil reais, 6 e pouquinho, se eu não me engano. Aí tem imposto? Enfim. Mas a gente vê um grau, eu visitei algumas cidades, inclusive quando eu estive em Brasília, eu estava conversando com alguns vereadores de cidades do interior do Nordeste, em que a arrecadação é a metade nossa. Metade hoje a arrecadação, acredito que está em torno de 450 milhões ano. Cidades com 150 milhões ano. Vereadores com salário de 16 mil reais. Então acho que vai de cidade para cidade, né? A gente precisa aumentar o grau, o nível de pessoas com capacidade intelectual para poder gerir e ter uma gestão melhor no nosso município, dentro do legislativo. Por que eu falo isso? Hoje, se você for pegar um médico, é muito difícil de um médico querer fazer parte do legislativo. Não vai. Na verdade, vocês têm esse problema agora. E quando a gente fala, pô, mas não tem que pensar no salário. Não, mas tem pessoas que pensam no salário, que estão ali para servir, se dedicar, e ganhar faz parte, como qualquer outra função. Então, eu acredito nisso, mas eu sou do geral que tem que estar bom para todo mundo. A gente cobra isso. O prefeito também está empenhado em fazer uma reforma administrativa que é importantíssimo. O plano de cargos e carreiras dentro do município, da cidade, para que a gente possa caminhar todas as áreas. Existem várias áreas defasadas. Várias. Desde merendeira, oficial de escola, a secretário de escola, coordenadores de escola, guarda municipal, os aspirantes da guarda municipal, técnico de enfermagem, enfim.
São vários setores dentro desse funcionalismo público que precisa mudar. E como a gente resolve isso? Com plano de cargos de carreira, dando decência, esse pessoal tocar a vida, trabalhar e servir melhor a população. Porque ali no legislativo vocês têm problema até com a questão de assessor, né? Porque o salário do assessor, que exige um nível superior, Era maior que o do vereador. entendeu? E que exige um nível superior, tem assessor que não aceita, né? Tem assessor que ganha mais no trabalho do que estando como assessor, né? Exatamente. Então é importante sempre estar evoluindo nesse sentido para que a gente possa colher lá na frente. Agora, o nosso segundo tema é por que projetos assistencialistas atrapalham mais do que ajudam a população. Leco, hoje a população de Montemor, ela tomou com assistencialismo barato. Barato no sentido de da pessoa ajudar e depois, futuramente, pedir o voto em troca. Cara, você pôde presenciar, eu tenho vários projetos sociais, quanto que eu ajudei o pessoal nas enchentes, quanto que eu ajudei o pessoal, os trabalhos que a gente tem, que a gente faz com crianças no Natal, no final do ano, na data das crianças. Sim. Você nunca vai me ver postando nada disso. Por quê? É coisa minha. Sim, são coisas essa que cabem a mão você, né? faz, a outra não precisa ficar sabendo. E fazer uma parte social é desse tipo. É eu. Tem pessoas que fazem. E quando alguma pessoa posta alguma coisa, o Bruno Leite teve... Eu mesmo particularmente não faço isso. Então, hoje a população às vezes vai no meu gabinete, procura alguns vereadores, eu quero uma cesta básica. Eu acho que a gente tem que direcionar para tratar isso. A gente ter números que a gente possa levar para o governo do estado, levar para o governo federal. Conseguimos atingir tantas famílias, e cobrar esses recursos vindos do estado e vindo do governo federal. Então hoje, quando o vereador acaba fornecendo isso de alguma forma e não repassando, a assistência vai ficar sem trabalhar, aquilo vai ficar parado, a cidade não vai movimentar, então a gente tem que mostrar. Não vai ter o cadastro. Não vai ter o cadastro. E a gente precisa mostrar para a população qual é o caminho que ela precisa percorrer para ela conseguir esse benefício. Olha, eu não tenho cesta básica aqui, mas a senhora já foi até assistência social, vai lá, faz um cadastro. Se quiser, a gente pode acompanhar. Se a senhora for mal atendida lá, se falarem para a senhora que não tem alimento, aí eu entro como vereador. Exato. Fiscalizando, entendendo por que foi negado aquilo, se ela não preenche aquele requisito. Então, acho que esse é o caminho. Né? E o assistencialismo, ele, com intenção, ele faz mal para a população. Sem intenção, qualquer um pode ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que esse é o caminho. Bacana. A gente tá indo já pra reta final, né, do nosso episódio. E é o seguinte: o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre ser vereador? Olha, que vereador é um ser humano comum. Como você que está nos assistindo, como você. A gente tem família, a gente tem amor, a gente sofre também, né? A gente chora Comprar também. pão na mesma padaria. Comprar pão na mesma padaria. Partir dos mesmos princípios que muita gente que está nos assistindo agora. E que é isso, que a gente tem uma vida por trás disso, né? As pessoas acham que a gente é milionário, que a gente não é legal, que a gente não trabalha, que a gente não pode ter uma vida legal. E alguns vereadores, outro dia a gente estava até conversando, alguns têm medo de até postar uma foto na praia com as redes sociais. O que tá fazendo na praia? O que tá fazendo aí? Esquece que a gente tem que ter um momento de lazer também. Como você que tá nos assistindo, né? Sim. Então acho que antes de ser vereador, a gente é ser humano. Ser tratado como respeito, a gente tá aqui para servir, né? E fazer amizade, fazer o bem para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, respeitar uns aos outros. E entender que vereador também é uma pessoa comum. Se você pudesse deixar uma mensagem, vereador, para quem pensa em entrar na política, qual seria? Se capacite. Se capacite, procure entender o que o vereador faz. Visite a Câmara Municipal. Procure um vereador que seja do teu agrado, que você admire o trabalho. Fala que você quer conhecer os projetos dele. Participe das sessões de Câmara. E se capacite, né, para você, quando se candidatar, se Deus quiser for eleito, servir muito bem a população de Montemor, a população de qualquer cidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Ser candidato, ser vereador é isso, é servir. Sim. Estar presente, partilhar aí com a população, tudo isso.
E a gente agora vai para o nosso último quadro, Vou vereador. tomar uma água aqui. Pode beber uma água, que agora você vai ter que usar muita velocidade. Vamos ver se pensa rápido. Vamos lá. A gente vai para o quadro agora de respostas rápidas. A gente vai te passar aqui umas perguntinhas rapidinho e você já responde na lata. Vamos lá. Prefeito ou vereador? Cultura Deus pertence. Política ou iniciativa privada? Os dois. Político mais enrolado de Montemor? Prefiro não responder. Seu maior medo? Meu maior medo, acredito que eu tenho poucos medos, mas meu maior medo é ficar longe da minha família. Um político que você admira? São vários. Entre eles, secretário de Segurança do Estado, São Paulo, Guilherme Derrite, licenciado como deputado federal, deputado Palumbo, enfim, vários políticos da região aqui também. Um erro que você não quer repetir? Um erro que eu não quero repetir, são vários erros, mas acredito que errar é humano. Difícil é persistir no erro, né? É um erro que eu não quero não errar mais. Procurar sempre acertar, mas nós vamos errar também, somos seres humanos. 2028, reeleição ou rua? População que vai escolher. Tá vendo, ó? Aqui no Vibes, a pergunta dói, mas a resenha cura. Tá vendo, vereador? Vereador, a gente aqui quer agradecer a sua presença. Incrível você ter vindo aqui. É difícil os vereadores que se dispõem, todos eles pensam que, cara, vou lá, vou ser zoado, vou ser massacrado. A gente zoa, mas a gente zoa com carinho. A gente vai devagarzinho ali pra não pegar tão forte, que a gente sabe que vocês são figuras públicas, então pra não se expor muito. Não recusou responder nenhuma pergunta, veio aqui. Pra vocês que estavam com receio, pode observar que veio, passou, sobreviveu? Tranquilo. Leco, mas mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante os vereadores participar. Esse é um momento até de descontração, né? A gente vive um dia a dia tão apelado, no sentido de... Ficou tudo muito formal, né? Às vezes vai perdendo a graça hoje, nas redes sociais. Hoje a gente tem que se precaver de muitas coisas, porque hoje né, a população hoje acaba, de alguma forma, algumas ocasiões entendendo errado. Sim. E confesso que ficou muito chato algumas coisas, né? Mas a gente tem que ter discernimento, agir com sabedoria em cima desses assuntos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Volto a dizer, eu estou no meu segundo mandato, estou aqui para servir a população. Tenho certeza que a população que admira e conhece meu trabalho, conhece a fundo o trabalho do vereador Bruno Leite, sabe que comigo pode contar. Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou sempre fazer para servir melhor a população. Tenho certeza que Montemor vai crescer ainda mais. É isso que a gente deseja, né? Para todo o poder legislativo, poder executivo também, que a gente possa estar em harmonia para poder crescer e Montemor possa colher frutos aí dessa gestão, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo. Acho que esse é o objetivo nosso. Não sou o dono da verdade, não sou o cara perfeito, muito pelo contrário, sou imperfeito, mas sou um cara do bem, sou um cara família e tô aqui para servir e para ajudar a população. Família, esse episódio foi uma aula de bastidor real. O Bruno tá aqui para mostrar que nem todo mundo que entra nesse jogo para se vender. E ele mostrou que a integridade deve ser seguida e deve ser mantida mais do que isso. E se você curtiu esse papo, já se inscreve e comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse um cargo público. E aqui, esse foi o Vibes Podcast. Um forte abraço e falou! Valeu, pessoal.